Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que tá sendo a noite de vocês? Mulherada aí já tá fazendo janta? Tô fazendo janta. Tô aqui na minha cozinha, já fazendo janta. Hoje eu vou fazer um arroz com frango, né? Aqui se chama arroz com galinha, tá? Tem lugares por aí que dizem que é galinhada, né? Arroz com frango, mas aqui a gente é como se fosse da grota, né? Eu vim da grota, pessoal. Meu marido não, mas eu vim da grota. Então, não estranhe algumas coisas que eu falar, porque até hoje o meu marido me pergunta o que é isso, sabe? Certas coisas que eu falo. Porque eu vim com 14 anos pra cá, então eu ainda tenho bastante sotaque lá de fora, né? Eu morava numa vila, bem no interior mesmo, né? Tanto que eu tive que estudar da quinta série para frente, até da quinta, sexta, sétima e oitava. Eu tive que fazer na cidade mais próxima, onde moravam meus avós, né? E os meus pais moravam nessa vila, onde meu pai trabalhava. Tinha firma de cimento, Votorantim, e ele trabalhava para eles, e eles ofereciam casa, né, para quem trabalhasse para essa empresa. Os funcionários tinham casa, né, para morar, tinham luz paga, água, tudo, né. Só sairiam da casa quando eram demitidos. Do contrário, moravam ali. E tinha uma escola, só que a escola era só até a quarta série, né. E aí eu fiquei grandinha, a gente morava lá ainda, né. E aí eu tive que ir morar com meus avós na cidade. Foi bem assim, eu ficava longe da minha mãe, né? E eu lembro que na sexta-feira eu na sexta-feira eu vinha não, no domingo eu ia para a cidade para estudar a semana toda, né? Aí na sexta-feira de tardinha eu voltava para essa vila onde morava meu pai e minha mãe para ficar o fim de semana com eles, né? A própria empresa disponibilizava um caminhão, pessoal, fechado, assim, sabe? Não fechado o baú, mas fechado em cima, assim, dos lados, para os filhos dos funcionários, que também não era só eu, tinha os outros filhos dos funcionários, que estudavam na cidade, poder vir visitar os pais, ficar com os pais, né? E no domingo, à tardinha, retornava todo mundo, entregava todo mundo nas suas respectivas casas, né? Aonde ficavam, né? E eu vivi 3 anos assim. Às vezes eu chorava de saudade da minha mãe, né? Queria ver ela, ficar com ela, né? E naquela época não tinha internet, celular não tinha. A comunicação era por carta ou por telefone com ficha. Eu fui dessa época, pessoal. E como lá na minha mãe não tinha telefone, né? Nem fixo em casa, nem celular, muito menos, eu não tinha como falar com eles, né? Eu só via realmente eles nos fins de semana, né? Ou então, quando eu não ia, os meus pais iam para casa da minha avó e aí me viam, né? Então eu vivi 3 anos assim, longe do meu pai e da minha mãe. Mas eu respeitava muito minha avó, meu avô, então eles me criaram muito bem, assim. Nunca faltei aula, nunca aprontei. Sempre fui mais na minha, assim, sabe? É só eu e meu irmão, né? Meu irmão é mais danado. Meu irmão é 6 anos mais novo que eu. Mas o meu irmão sempre teve uma infância mais danada que eu. Eu não. Eu tinha todo, que nem eu falo, né? Eu tive todos os motivos para aprontar, né? Talvez se fosse nas épocas de hoje, com internet, celular, claro que eu ia ter, né? Para conversar com os meus pais, tudo. Mas de repente eu iria aprontar, né? Não sei. Mas eu sempre fui mais cabeça, assim, sabe? Mais da minha, assim. Nunca fui de fazer coisas, sabe? Que muitas amigas faziam, conhecidas. E eu ficava apavorada, né?
Mas não fazia por respeito aos meus avós e medo dos meus pais, né? E eu nunca fui uma criança assim que precisei apanhar dos meus pais para obedecer, né? Ou que fizesse alguma coisa muito grave. Mas foi uma infância muito boa, tá? Não me faltou nada, eu tinha tudo que eu queria, né? Até por estar longe deles, eu tinha tudo que eu queria, desde roupa, brinquedo, carinho, sempre tive tudo deles, né? Não tenho que reclamar tanto dos meus pais quanto dos meus avós, né? Hoje eu não tenho mais meus avós, mas continuo ainda sendo mimada pelos meus pais. Toda vez que eu vou lá, sempre tem um bolinho, uma coisinha para eles me agradar, né? Meu irmão que vê eles todos os dias, mora perto deles, mas eu não tenho ciúmes dele não. Mas quando meu irmão era pequeno, pessoal, eu judiava do meu irmão. Por 6 anos mais velho que ele, eu judiava dele. Eu dava nele, eu mordia ele, eu beliscava ele. De ciúme do meu pai e da minha mãe. Eu queria meu pai e minha mãe só pra mim. Não queria ele, entendeu? Gostava dele, mas não queria ele no colo do meu pai nem da minha mãe. Ai, que barbaridade, né? Hoje eu penso assim, hoje a gente conversa e dá risada. Eu dava surra nele mesmo, assim. E mesmo assim, meus pais não me judiavam, não me batiam, né? E foi assim a minha infância, pessoal. Mas então, e aí? Entrei aqui para falar de comida, o que vocês estão fazendo, e já entrei em outro assunto, né? É só assim. Meu marido que diz, meu Deus, tu é muito confusa. Tu tá falando uma coisa, daqui a pouco tu tá falando outra, eu já me perco, aí eu já pergunto outra coisa, já falo outra coisa, e assim eu vou indo, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de blá blá blá. Então é isso que eu tô fazendo de janta. E vocês, o que estão fazendo? Tem muita gente que chega cansada, né, mulherada? E tem que ir pra cozinha ainda, né? Eu, quando eu morava sozinha, eu chegava do trabalho, capaz que eu ia pra cozinha fazer almoço, fazer janta, ou fazer um almoço antes de ir trabalhar. Não, comia qualquer coisa que tinha. Um café com bolacha, um café com pão, um suco, um miojo. Eu fazia essas coisas, uma lasanha. Não fazia nada pra mim, não. Mas também eu era um palito, né, pessoal? Um palito, bem sequinha. Bem magrinha, quando a minha mãe me via, que era difícil eu ver eles, porque eu tinha pouca folga, né? Eu trabalhava em 2 empregos. Quando a minha mãe me via, minha mãe ficava apavorada. Hoje eu tô pagando o preço por causa disso, tá? Minha anemia, eu sempre com uma coisa e outra. Por causa do quê? Da minha má alimentação, dos meus mal cuidados, noites mal dormida, né? Não cuidava da minha saúde, não tava nem aí, eu só queria trabalhar. Não era nem festa, pessoal, não era farra, era trabalho mesmo, né? Mas eu vivia pro trabalho, pros 2 trabalhos, né?